Opa. Tá agora? Deu? Pronto, que bom. Muito obrigada, senhora presidente. A honra é minha poder estar nesta casa, debatendo um tema tão importante. Cumprimento todas as parlamentares presentes, todos os parlamentares, os demais oradores, os cidadãos que nos brindam com suas presenças. Eu gostaria de destacar que eu não sou uma profissional da área de saúde, sou uma profissional da área do direito. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de chamar a atenção é para o perigo de nós banalizarmos ou tornarmos muito amplo o termo violência, e aqui tratando da violência obstétrica. Eu tenho participado de vários fóruns de debates e noto que existe uma tendência a equiparar agressões, né, que não são passíveis de serem equiparadas dentro de uma mesma moldura chamada violência obstétrica. Então, eu ouvi pessoas, por exemplo, relatarem, entristecidas, que não puderam fazer o contato pele a pele com o seu bebê, que eu acho que é algo respeitável, é uma dor que eu respeito, mas me parece uma dor diferente daquela de uma mãe que, em virtude de uma série de falta de cuidados, tem o bebê que vem a falecer dentro do seu ventre, né? Ou tem um bebê que nasce, quando a gente diz que passou da hora, né, já ingerindo mecônio. Então, nós temos que tomar um pouco de cuidado para não cair no erro, e aí eu falo sob o ponto de vista jurídico, de tratar todos os atos que, eventualmente, venham a desagradar a gestante, ou a parturiente, ou a mulher que acabou de dar à luz, ou a família mais próxima, como uma violência obstétrica passível do mesmo grau de indignação. Então, esse é o primeiro ponto. Outra questão muito importante nessa temática. Eu sei que a gente vai ter tempo de debate, então eu vou só pontuar o que é mais importante. Outra questão muito importante. Eu tenho ouvido defensores, né, dessa integridade da gestante, da parturiente, e fico ao lado desses defensores, mas defensores apresentarem a cesariana como uma violência obstétrica em si. Isso é um equívoco muito grande. Pessoas que se apresentam como defensoras da autonomia da gestante e da parturiente, mas que só admitem essa autonomia quando a gestante ou a parturiente escolhem fazer um parto normal. Então, são muitos os depoimentos e textos, né, em que os estudiosos da violência obstétrica dizem que forçar uma mulher a fazer uma cesariana é uma violência obstétrica. E eu concordo com isso. Porém, não consigo compreender como estes mesmos autores afirmam que uma mulher que deseja fazer uma cesariana não pode ter esse desejo atendido. E é isso que eu tenho ouvido e lido desde que esse debate em torno da tal violência obstétrica se iniciou. Em regra, alega-se que essa mulher não tem capacidade de decidir por falta de informação. Respeitosamente, digo, esse é um discurso extremamente elitista, porque parte do pressuposto de que as mulheres mais carentes da nossa sociedade não são capazes. E essas mulheres são capazes, sim, porque são mulheres que, muitas vezes, sustentam uma família inteira sozinhas do seu próprio trabalho. Então, eu não posso concordar nem aceitar que digam que essas mulheres não têm condição de entender o que é melhor para si. É muito importante destacar que vigora no país a Resolução 2144/2016, que garante à mulher grávida participar da decisão sobre qual será a sua via de parto, né? Parto normal ou cesariana. E todos nós sabemos que parto normal é diferente de natural. Então, essa mulher também pode escolher fazer um parto natural. E eu respeito isso. Ocorre que essa resolução, que vigora no Brasil inteiro, na prática, só é observada na rede privada e na rede suplementar. Na rede pública, as nossas mulheres não têm direito à voz. São mulheres às quais o parto normal é uma imposição. E quando nós questionamos
né, a natureza democrática, a meu ver, absolutamente autoritária, desta tal imposição, o que a gente ouve é o seguinte: é para o bem delas. Né? Será que é democrático olhar para o outro e dizer: eu vou fazer em você um parto normal porque é para o seu bem, e obrigar uma mulher que não tem voz, que não tem condições financeiras de sair dali e ir para outro lugar, que muitas vezes não tem um apoio familiar, a passar 20 horas, em alguns casos 30 horas, gritando de dor, para fazer um procedimento que um pequeno grupo que se considera iluminado acredita que é melhor para ela? Será que isso é verdadeiramente democrático? Eu entendo que não. Vejam, senhores, não há uma fala minha que os senhores vão encontrar em que eu tenha dito que cesariana é melhor do que parto normal, ou que parto normal é melhor do que parto natural, ou de que o parto deitado é melhor ou pior do que o parto de cócoras. Eu não entro nesse mérito, não é minha competência. Esse assunto tem que ser debatido entre a própria gestante e o profissional que a acompanha, ou a equipe que vai fazer o seu parto. Né? Agora, é assunto meu, sim, como professora de direito, como advogada, né, e agora como deputada estadual, garantir que as mulheres, sobretudo estas que são as que menos têm quem as represente, porque elas não têm sindicatos, elas não têm associações, que elas possam ter voz. E hoje elas não têm. Muitos são e foram os casos que eu acompanhei, seja como professora de direito penal, na ramificação do biodireito, que é uma das minhas disciplinas na faculdade, seja como advogada, de mulheres bastante vulneráveis do ponto de vista financeiro, mas com muita vivência, então mulheres muito respeitáveis. Eu não gosto do tipo de ilação de que a mulher pobre é necessariamente uma mulher ignorante. Eu tenho ouvido muito isso. Mulheres que sabem o que querem, o que é melhor para si, implorarem para fazer uma cesariana na rede pública, terem esse pedido absolutamente ignorado, e o bebê passa do tempo de nascer, sofre anóxia, né, que é falta de oxigênio no cérebro, e muitas vezes morre dentro da barriga da mãe, ou, uma vez feita a cesariana, e aí sim, de emergência, morre logo depois de sair do corpo da mãe. Há casos, ninguém gosta que eu diga isso, eu sei que vai ter debate, eu vou poder aprofundar na sequência, do bebê não falecer em virtude deste atraso, porém, ficar com sequelas, inclusive paralisia cerebral, para o resto da vida. Né? Ah, mas os dados não mostram. A gente vai falar sobre os dados na hora do debate. O que eu quero dizer é o seguinte: o parto normal tem risco. A cesariana tem risco. Se o parto normal tem risco e a cesariana tem risco, e todo procedimento médico ou fisiológico que possa virar médico enseja o esclarecimento, a informação, a assunção desses riscos, será que é justo obrigar uma mulher a se submeter a um procedimento que ela não quer? Por que, quando eu digo assim, a mulher pode escolher fazer cesariana, as pessoas dizem, não, mas ela não tem informação? Será que essas mesmas pessoas estão cuidando de passar para as mulheres as informações referentes aos riscos do parto normal, inclusive a anóxia? Eu apresentei o projeto de lei que está aqui projetado. Por que eu pedi para projetar? Porque as pessoas estão falando do meu projeto como se o que está escrito não tivesse escrito. Como se eu estivesse obrigando alguém a fazer cesariana. E só o que eu estou dizendo é que a pessoa pode participar das decisões referentes a si. Em nenhum momento eu falei que tem que obrigar a fazer cesariana. Será que essas pessoas que acham que quem escolhe fazer cesariana não tem informação, essas pessoas estão cuidando de passar as informações para as mulheres que estão fazendo parto normal na rede pública, acreditando que é o melhor para elas, e muitas vezes perdendo seus bebês ou ficando com seus bebês sequelados? Será que essa política é uma política democrática? Eu entendo que não. Mas a situação é pior.
Será que é democrática uma política que trabalha com metas, com cotas, com diretrizes, com números, em que os hospitais, para receberem os repasses referentes aos procedimentos feitos, precisam necessariamente diminuir a quantidade de cesarianas? Não estaremos nós diante de uma política pública assassina? Eu entendo que sim. A senhora ri, eu respeitei a fala da senhora, né? Não tem problema, pode rir. A senhora vai rir, mas eu vou levar essa briga até o final e eu vou ganhar. Porque eu estou trabalhando pelas mulheres pobres, não é por ONG, não é por associação, entendeu? Não é pelo que eu acho, é pelo respeito a quem está ali na ponta poder tomar decisão pela sua própria vida. Então, podem rir, porque no final quem vai rir sou eu e são elas. Mas tudo bem. Quando vem os tais números de que morre-se mais em cesariana, morre-se mais em parto, morre mais mulher em cesariana, morre mais bebê em cesariana, tem mais complicação em cesariana, nunca eles separam a modalidade da cesariana. Nunca. Nunca eles separam entre a cesariana a pedido, a cesariana eletiva, que pode ter uma indicação médica, e a cesariana de emergência. As mortes, seja de mulheres, seja de bebês, ocorrem principalmente nas chamadas cesarianas de emergência, que são aquelas praticadas depois de horas tentando fazer um parto normal, muitas vezes não desejado pela parturiente. Se o parto normal é desejo da parturiente, ela está sabendo dos riscos, ok, eu não estou pedindo para fazer cesárea em ninguém. Agora, muitas vezes a parturiente chega na maternidade e fala, quero fazer uma cesariana com 40 semanas de gestação. Não está na hora, volta para casa. Espera a dilatação. Aí ela vem. Não está na hora, volta para casa. Aí vão internar essa mulher perto de 42 semanas, quando o bebê já está passando do tempo de nascer. Quando percebem que o coraçãozinho está fraco, porque, infelizmente, eu vou fechar, Excelência, nós não temos os cardiotocos suficientes, não temos a estrutura suficiente. Quando percebem, mandam fazer uma cesariana de emergência. Não raras vezes, corta a barriga dessa mulher na vertical para tirar o bebê na emergência e na correria. Morre o bebê, ou morre a mulher, ou o bebê fica sequelado. Eu pergunto, quem tem direito de impor esse risco para uma cidadã brasileira? Ah, o seu projeto vai causar prematuridade. Mentira! Mentira! Porque está escrito aqui que só pode fazer depois de 39 semanas completas, nos termos da resolução 2144 de 2016 do CFM. Ah, mas nós precisamos... Vou fechar, viu, presidente? Um minutinho. Mas nós precisamos formar equipes. Nós precisamos ter equipamento. Nós precisamos preparar o sistema. Eu concordo com tudo isso. E o meu projeto não impede nada disso. Pode fazer tudo isso aí. Agora, enquanto não faz, a mulherada vai servir de experiência, de cobaia, para essa tal política que se quer impor aqui, não sei em nome de quem? Até quando? Até quando? Não, porque tem que formar equipe multidisciplinar, tem que preparar as pessoas, tem que educar as pessoas. Eu acho isso ótimo. Tem que educar, tem que criar programas de esclarecimento, ótimo. Mas, enquanto isso, a mulher pobre que chega no SUS de ônibus, com 41 semanas de gestação, ela tem que ficar esperando um parto normal arriscado. Porque os intelectuais, os formadores de opinião, entenderam que é melhor para ela passar por aquilo, enquanto esses mesmos intelectuais e formadores de opinião fazem suas cesarianas na rede privada ou seus partos normais com equipes de apoio, que se der isso aqui errado, todo mundo vai ser socorrido em menos de 1 minuto. É disso que nós estamos falando. Encerrando, deputada. Eu tenho muito mais a falar, senhora presidente, mas vamos para o debate. Obrigada. Depois iremos para o debate. Só para frisar... Muito obrigada, senhora presidente. Eu gostaria de fazer um primeiro esclarecimento. Está ligado? Acho que eu estou com um problema de audição. Um primeiro esclarecimento com relação aos valores. Existe um costume de pensar que o SUS paga mais pela cesariana do que pelo parto normal. Isso está no passado.
até em função da política de incentivo à prática de parto normal, né, da cobrança internacional, das metas impostas, das cotas, das diretrizes, hoje o SUS paga praticamente o mesmo valor para um parto cesariano e para um parto normal. Em algumas situações em que há algumas intercorrências, o valor liberado para o parto normal é maior. Quando um parto normal começa normal e vira cesariana, o valor liberado é ainda maior. É importante que isso seja dito, porque existe um mito, uma ideia de que se este direito à cesárea, a escolher a cesárea, que na verdade ele já existe, porque já é resolução do Conselho Federal de Medicina, que se esse direito for contemplado em lei, e é isso que a gente quer, que haveria um aumento absurdo, né, dos gastos. Isso não procede. Hoje, os valores que são liberados já são praticamente os mesmos. Agora, os hospitais que recebem esses valores, privados, mistos, públicos, OS, seja lá o que for, eles têm que gastar menos para fazer partos normais em série do que para fazer um bom centro cirúrgico com obstetra, com anestesista direto, com profissionais capacitados. Então, vamos mudar o enfoque da discussão. Não sou eu aqui que estou defendendo corporação. Alguém está com interesse de manter instituições recebendo o mesmo valor para oferecer menos. É muito mais barato para um hospital, senhora presidente, ter uma sala coletiva com 10 mulheres chorando, sem analgesia e parindo por si próprias, porque, infelizmente, a intelectualidade criou esse mantra de que a mulher sabe parir, o bebê sabe nascer, é muito mais barato manter isso aí do que um bom centro cirúrgico. Vou fechar, senhora presidente, um minutinho. Só que o valor recebido pelas 10 mulheres nessas condições é o mesmo valor recebido. Então, quem é que está com interesse nessa história? Com relação à paralisia cerebral, um segundinho, eu fico muito feliz, quer dizer, não feliz com a situação, mas feliz com a bondade da deputada Carmen de dividir a situação conosco, porque eu tenho sido chamada de mentirosa ao dizer que o atraso na realização da cesariana, implorada pelas parturientes, está levando à morte de bebês, morte de mulheres e sequelas cerebrais. Duas das médicas que mais estão contra o meu projeto, elas deram depoimentos e entrevistas que elas trouxeram para ser contra, dizendo que apenas 10% dos casos de paralisia cerebral advém da anóxia de parto, que é se passar o tempo. Para concluir, deputada. 10%, senhora presidente, são muito na vida das famílias vitimadas. É por elas que eu vou seguir lutando. Muito obrigada.